Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kaliane e hoje eu vou falar para empreendedores ou aqueles que estão aspirando, aqueles que estão começando, né? Porque o tema que eu vou falar, na verdade, tá bem voltado para quem está querendo migrar. Não sei se você viu o vídeo que eu gravei na semana passada. Eu falei um pouco da minha experiência como empreendedora, né? Como eu comecei a enxergar esse meio, como eu comecei a abrir minha mentalidade. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje: empreendedorismo e mentalidade. Gente, não tem como um empreendedor ele ter sucesso e ele não desenvolver essa habilidade de uma mentalidade forte, de uma mentalidade focada, blindada. Por quê, Kaliane? Eu não sei se você já tentou abrir algum negócio, se você já é dono de um negócio, mas, usando o jargão de um treinador que a gente teve na Rinode, vai dar merda. Vai dar merda. Então, as coisas, elas não vão acontecer como você planejou, vai ter problema, vai dar errado, as pessoas vão furar com você, o que você pensou que ia acontecer, vai acontecer o contrário. Então, se você não tiver uma mentalidade forte, uma mentalidade blindada, uma mentalidade focada no que você quer, você vai desistir, né? E a maioria dos empreendedores, quando vê que não é aquele, como é que a gente fala, mar de rosas, quando vê que não é aquele mar de rosas, o que que faz? Desiste, né? Hoje eu vejo muito na internet as pessoas vendendo facilidade, as pessoas vendendo soluções rápidas, práticas. E na verdade não é bem assim, né, gente? Infelizmente a nossa geração está muito, como é que eu posso dizer, iludida com isso, né? Existe uma geração realmente iludida, achando que é fácil, achando que vai ficar milionário, né? E eu decidi falar sobre isso porque eu acabei de terminar, eu mostrei para vocês, né? O livro Segredos da Mente Milionária. E aqui talvez você tenha criado a expectativa, não sei se você já leu esse livro, de que, digamos, ele vai trazer, sei lá, comece por investimento tal, investimento Y. E na verdade o foco dele aqui totalmente é esse, tá, gente? Não tô dizendo que, pelo contrário, né? Esse é o principal, né? Aqui ele vai começar pelo seu modelo de dinheiro. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu ainda vejo pessoas que estão no empreendedorismo, né, decidiram empreender, querem ter um negócio, mas eu ainda consigo identificar algumas crenças limitantes que eu só consegui enxergar olhando para mim, olhando para dentro e com a ajuda desse livro e outros livros que eu já li. Então, vou fazer aqui uma retrospectiva, né? Até anotei aqui para não esquecer, né? Como é que foi essa evolução. Eu vou, inclusive, contar uma historinha rápida, né? Eu tô muito orgulhosa do meu filho, que hoje aconteceu uma coisa bem legal. Mas vamos por partes, né? Então, vamos lá. O meu modelo de dinheiro, que é o que o autor aborda, é como eu penso a respeito de dinheiro. E como é que eu formo isso, gente? Eu formo isso a partir de quê? A partir da minha vivência, né? Então é o que os meus pais me trouxeram, é o que eu vivi na prática, é o que o ambiente que eu vivo me mostrou. Eu não sei se você já leu aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, mas lá ele traz uma história exatamente de esses dois lados, né? Dessa pessoa que teve essa oportunidade, né? De ter os dois lados. Eu não tive os dois lados, né? Eu já falei até em outros vídeos, eu acho, sobre isso, mas eu escutei a vida toda, né, quando era criança: estude, estude, estude. Então, os meus pais, eles tinham um ensino fundamental. Na verdade, o meu pai nem concluiu o ensino fundamental, e a minha mãe, ela chegou a concluir o ensino fundamental. Mas só para você ver como não só a crença, mas a questão do ambiente e da... Como é que eu posso falar? A questão da geração, do meio mesmo que a gente vive, meio que eu digo, tipo assim,
a época, né? Então, só para você ter noção, minha mãe, ela tinha um ensino fundamental completo e ela já era professora. Você acha que consegue ser professor hoje com ensino fundamental completo? Eu posso te garantir que não. No máximo, se você for um professor de reforço na sua casa para algum conteúdo que você saiba, né? E aí você vai duplicar isso. Mas para uma instituição, que no caso era numa escola, inclusive eles se conheceram lá, não tem como. Então, olha só como mudou, né? Então, na época deles, uma pessoa que tinha o ensino fundamental, ela já poderia ensinar. Então, na mente deles, se a pessoa estudasse, ela ia ter um bom futuro, ela ia ter uma profissão, ela ia ter, né, como é que geralmente a gente fala, ia ter segurança, né? Então, o foco era estude para ter um bom emprego. Esse era o único padrão que eu tinha. Então, por isso que eu tive tanta dificuldade, né, gente? Quando eu comecei a abrir minha mente para esse mundo, e com o livro, né, foi que eu comecei a enxergar que eu tinha um modelo de dinheiro totalmente escasso, né? Além de eu ter a mentalidade fechada para isso, eu tive uma infância difícil no sentido financeiro. Nunca passei fome, graças a Deus o meu pai nunca deixou faltar. Mas eu nunca tive o que eu tenho hoje, por exemplo, né? Eu não tive o que o meu filho tem, né? Geralmente era assim, a gente fazia a feira e aí naquela semana da feira era tudo ótimo. Acabou a feira, pronto. Não tinha mais batatinha, não tinha mais biscoito, não tinha mais essas coisinhas que a gente compra geralmente, né? Então, tinha coisas que eu queria comer e não tinha. Então, assim, não era abundante, né? Então, já existia essa crença de escassez. Alguns detalhes, só para você ter noção. O meu pai e minha mãe, na época deles, a casa que eles moravam, o banheiro era fora de casa, né? Então, assim, alguns aspectos, só para você entender como são épocas diferentes. Para você entender que quando você só pega o que o seu pai e sua mãe lhe passaram e absorve, você tá deixando dinheiro na mesa, digamos. Por quê? Porque as crenças que eles têm foram formadas naquela época, possivelmente recebidas dos pais dele. E olha a época como era diferente, né? Aí vamos já para o meu caso. E isso foi o que eu recebi, certo? Aí quem sou eu hoje? Eu já estudei um pouco mais, né? Segui esse conselho que eles fizeram. Já cheguei no nível de pós-graduação. Hoje eu já ando de carro e eles, no caso, não andava praticamente nem de ônibus, tudo era a pé, né? Eu lembro de ouvir meu pai contar que ele ia e voltava do trabalho a pé. Depois, com o tempo, né, juntando dinheiro, foi que conseguiu ter uma bicicleta. Então, olha a diferença, né, de situações. E na minha época já tinha saneamento, então não tinha essa coisa de ser banheiro fora, né? O banheiro era dentro de casa. E um detalhe, eu vim ter acesso a computador na escola, né? O primeiro curso que eu fiz de computação eu tinha 15 anos, mas isso é uma coisa que inexistiu na época do meu pai e da minha mãe. Então, para você ver as diferenças, né? Então, tudo isso gera crenças diferentes, né? E a minha tendência era o quê? Passar a crença que eu recebi do meu pai e da minha mãe para o meu filho. Então, eu ia dizer o quê? Estude para ter um bom emprego. Na verdade, eu até passei, né, para o meu sobrinho, eu falava muito, estude, estude, estude. Hoje eu ainda falo, né? Não sei se você já viu outros vídeos do canal, mas tem um vídeo que eu falo o que você quer ser quando crescer, né? Que aí eu trago essas possibilidades. Porque na minha época só existia uma possibilidade. Era você estudar para conseguir um bom emprego, né? Uma boa empresa que você pudesse passar a vida toda naquela empresa. E aí, quando eu abri minha mentalidade, então já passei uma outra realidade para o meu filho, né? Aí vamos agora para a situação de Daniel, meu filho, como é a vida dele. Provavelmente vai chegar nesse nível de pós, mas eu já falei para ele que ele não tem essa obrigação, né? Então, olha aí, a primeira mudança. Porque eu abri a minha mente para isso. Já anda de carro, sempre andou de carro desde que nasceu. Já tem acesso a saneamento, né? Já tem um nível de abundância, né? Diferente em relação à alimentação, em relação a querer, ai mãe, eu vou encontrar com meus amigos
Então, toma dinheiro para ir, né, para comer, para transporte, tudo. Quero comprar um presente para alguém, entendeu? Eu não tinha isso. Não tinha mesmo. Eu lembro que eu vim comprar o meu primeiro perfume de uma marca nacional mais conhecida depois que eu comecei a trabalhar. Eu usava aquele perfume de supermercado. Então, bem diferente. Daniel já nasceu, né, num ambiente totalmente diferente, totalmente abundante em relação ao que eu vivia. E Daniel tem computador desde 5 anos de idade. Então, assim, as crenças elas foram mudando, o ambiente foi mudando, a tecnologia trouxe, né, uma nova era, um acesso à informação muito grande, mas principalmente o meu modelo de dinheiro, ele não está mais restrito só a você trabalhar para alguém para ter dinheiro, né? E assim, eu até conhecia a questão do empreendedorismo, mas eu tinha muita limitação. Uma das coisas que eu acreditava, eu achava que só dava para abrir um negócio com muito dinheiro, né? Porque eu trabalhava em empresas, como eu já falei, geralmente setor financeiro, então você vê a questão de despesas, né? O total do orçamento. E assim, você fica imaginando, então para eu ter uma empresa eu vou ter que ter esse montante de dinheiro, mas na verdade isso é uma mentira, tá, gente? Dá para você começar com pouco, sim. Inclusive no vídeo passado eu falei que dava para começar com R$ 100 e eu quero gravar um outro vídeo dizendo a você, fazendo conta com você, né? Se você não começou ainda ou se você, digamos, fechou o seu negócio porque não estava dando, mostrando que dá para você começar pedindo dinheiro emprestado. Com R$ 20 você consegue começar um negócio, certo? Não vou me esticar para a gente não perder muito foco, né? Os vídeos estão ficando muito longos. Então, assim, os meus pais tinham uma crença que passaram para mim. Hoje eu já modifiquei minha crença a partir de livros, a partir de, né, de vídeos, de leitura. Abri a minha mente, fui realmente para a prática, né? Com a Rinode foi o meu primeiro contato direto com o empreendedorismo. Então, eu me disponibilizei realmente a aprender do zero. Como eu falei para vocês, eu nunca tinha vendido. Então, dá para fazer. Dá para começar. Só que essa questão da mentalidade, ela pesa muito, né? E aí, antes de entrar nisso, mais especificamente, deixa eu só contar para vocês o que aconteceu hoje, né? Falando sobre a questão de crença e essa mudança com meu filho. Que, inclusive, assim, a gente vai passando, né? As coisas que a gente aprende, a gente vai ensinando a eles, mas quando você vê isso na prática, gente, eu fiquei tão feliz. Fiquei rindo à toa, até perguntei ele, amor, posso contar? Porque ele é super chato com essa questão de vídeo, de exposição. O que aconteceu com o Daniel hoje? Ele estava na aula de educação física e tinha um amiguinho dele que não tinha levado o short para fazer educação física. E a educação física hoje ia ser futsal. E esse menino queria muito jogar. Daniel, né, tá na fase da preguiça. Por ele não nem anda, ele só fica, né? A gente tá até tentando, essa semana a gente já começou a mudar esses hábitos, em nome de Jesus vai dar certo. O que ele fez? Ele propôs pro menino emprestar não, né, gente? Arrendar, alugar o short dele, porque ele não fazia questão de fazer, e o professor disse que não teria tanta exigência, ele poderia fazer uma outra atividade paralelo. Então ele propôs alugar o short dele da educação física para o amiguinho por R$ 15. Só que o amiguinho achou caro, não tinha dinheiro, então alugou por R$ 6 mais uma bala, uma bagana lá. E aí eu fiquei muito feliz, gente, porque isso é empreendedorismo, né? Eu já falei em alguns vídeos, né? Não existe almoço grátis. Então, assim, o que é o empreendedorismo? É você resolver um problema de alguém e ser pago por isso. E foi exatamente o que ele fez, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz porque ele conseguiu entender, internalizar isso e conseguiu colocar em prática e não ficou com vergonha, né? Eu até falei sobre isso com ele. Perguntei se alguém tinha visto, porque geralmente, gente, o que acontece? Não sei se você pensa assim ainda, mas assim, quem tá de fora vai imaginar o quê? Vixe Maria, um mercenário poderia simplesmente ter emprestado. Por quê? Porque só emprestar se você pode ganhar com isso, né? Existe um custo de oportunidade. Ele digamos que ele se arriscou
a ter um ponto a menos ou ser criticado pelo professor, ter acontecido alguma coisa por ele não ter feito. Então ele estava, de certa forma, abrindo mão de algo, né? Então por que não precificar e cobrar isso, né? Então eu achei o máximo, né? Eu não vejo problema nisso. Eu acho que realmente não existe almoço grátis, né? E é uma oportunidade, né? Eu acho que ele fez super certo. Achei muito fofo. Espero que ele faça isso mais vezes, né? Ele, assim, ele ainda não se decidiu exatamente o que ele quer fazer, é tanto que eu sempre falo. Vamos pra prática, né? Quando você praticar, aí você vai saber o que você quer ou não. Então, outra coisa relacionada a essa questão da crença. Eu recebi esse estude para ter um bom emprego. O que eu passo para Daniel hoje? É basicamente o que eu gravei nesse vídeo que eu falei. Acho que vou até deixar o link aqui para vocês. O que eu vou ser, o que eu quero ser quando crescer. Então eu digo para ele: você pode estudar e ter um bom emprego, que foi o que sua mãe fez durante 15 anos praticamente. E foi a crença, né, que eu recebi. Você pode estudar um pouco mais, se dedicar a um concurso público, né? Você não deixa de trabalhar para o outro, mas você está trabalhando, nesse caso, para a União, por exemplo, para o Estado, né? Geralmente concursos são... Ou então você pode ser um empreendedor. Nesse caso, você vai montar o seu negócio, você vai ter uma ideia de negócio e vai aplicar, ou você pode copiar a ideia de alguém, como a gente falou no vídeo passado, né? Você já tem um empreendedor que já tem um negócio formado, pronto, que você não vai ter que se preocupar com tudo. Qual é o melhor dos mundos? Você aproveita isso e ganha uma comissão, né? Então, em nenhum momento, e eu não coloquei, digamos, uma obrigação dele fazer exatamente o que eu acredito. Eu acredito no empreendedorismo. É o que eu estou buscando, é o que eu estou fazendo, é o que eu estou correndo atrás. Eu quero ter o meu negócio. Mas eu não vou colocar isso como uma obrigação para o meu filho. Não quero nem me estender aqui, porque já tá quase um vídeo pai e filho, né? Mas é só para você entender. Então, assim, ele tem essas 3 possibilidades. E pode ser que surjam outras, né? Os tempos são outros, a gente está evoluindo. Então, pode ser que ele tenha uma outra oportunidade ainda, né? E aí vai depender do quê? Vai depender do perfil dele, vai depender do que ele gosta, vai depender... E aí, entrando nessa questão da mentalidade, deixa eu dar uma colinha aqui para ver se eu esqueci alguma coisa, gente. Sabia vender, parará... Sim, só para fechar aqui. Vixe, Maria, tá longo demais. Então, para fechar, eu não coloco essa obrigação para ele, né? Eu não defino, e eu sempre falo para ele o seguinte: se você gosta de ter mais liberdade, se você tem ousadia, se você gosta de se arriscar, se você não gosta de ficar preso num local, cair numa rotina, então você tem um perfil mais empreendedor. Só que para atender esse perfil, você precisa ter uma mentalidade forte, que é o que a gente está falando aqui. Então, além do seu modelo de dinheiro ele ser adequado, ou seja, você precisa tirar essas crenças de escassez, você precisa tirar essa raiva do dinheiro. Ai, gente, dava para fazer outro vídeo, acho que eu vou fazer uma continuação desse vídeo. Porque hoje tem muita gente que acredita, inclusive assim, hoje eu tô no meio evangélico, né? E eu fico muito triste quando eu escuto as meninas falando, né? Eu sou pobre. Quando elas falam isso, parece que tá me dando uma facada no meu coração. Porque você está declarando que você é pobre. E assim, eu vou fazer um exercício com vocês em breve para você ver que você não é pobre, você é milionário. Então, quando você se enche dessa abundância, é muito mais fácil as coisas acontecerem para você. E tudo isso tem a ver com mentalidade, né? Então, hoje as pessoas têm uma mentalidade de escassez, tem uma mentalidade, tem raiva de quem tem dinheiro, tem raiva de quem é rico, né? Eu vi até alguns questionamentos com o Elon Musk, que comprou o Twitter, né? Aí, assim, muita gente criticando, tipo, o dinheiro é dele, gente, a gente vive numa economia de livre mercado, então o dinheiro é dele, é propriedade dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele, né? Eu não tenho raiva. Talvez em alguma época, quando eu era mais nova, eu tive em algum momento essa visão, mas logo que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ver a empresa pelo lado do empresário, porque eu estava muito diretamente com o gestor,
eu eliminei essas crenças, né? Eu vi que realmente não é fácil. Você tem que ter uma mentalidade forte, porque as coisas vão dar errado. E infelizmente quando você tiver equipe, quando você começar a crescer, você vai passar por algumas frustrações, algumas decepções, pessoas vão te trair. Então, assim, é uma série de coisas que envolve que, se você não tiver uma mentalidade forte, se você não acreditar que aquilo é válido, que é legal, que você está fazendo algo bom, né, que seria o seu modelo de dinheiro, e não desenvolver um hábito, uma mentalidade para que você passe pelas dificuldades, você não consegue. Né? Eu já tive alguns momentos na Rinode mesmo, né, de eu sair para demonstrar e a pessoa me dar um não, assim, tipo, escrachadamente, e eu passar uma semana sem eu conseguir falar do meu produto, falar do meu negócio, porque aquele não eu deixei internalizar. Então, o não você vai ouvir sempre, porque nem todo mundo está disposto a comprar o seu produto, nem todo mundo quer o seu serviço, e é interessante que nem você queira que seja assim, porque quando você quer alcançar todo mundo, você não alcança ninguém, né? Eu já gravei vídeo sobre isso, a questão de diferenciação, de você conhecer o seu público, de você saber com quem você está falando, para quem é o seu produto, né? Isso aí já é... Esse vídeo já gerou uns 10 vídeos, gente, eu vou ver de novo, eu vou anotar pra gente fazer a sequência. Série Mentalidade. Então é isso. Você precisa ajustar o seu modelo de dinheiro e você precisa desenvolver uma mentalidade forte, né? Que você vai passar pelo perrengue, vai passar pelas dificuldades, vai ouvir não, vai ser traído, vai ser roubado e você não vai desistir, porque você sabe por que você está empreendendo. Você tem propósito. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que eu tenha contribuído. Se você conhece alguém que está pensando em empreender, mas que não está muito afim, ou está desanimado, brocochô, manda esse vídeo para ele. A gente sempre vai cair, gente. É interessante no empreendedorismo que acontece assim, você vai somando fracassos, é onde você chega no sucesso, né? Só uma última informação. Eu contei para vocês que a gente chegou a diamante, né, na Rinode. Se você quiser depois saber o que é isso, pergunta aí nos comentários. Para chegar a diamante, a gente teve mais de 200 nãos. Então, mais de 200 pessoas nos rejeitaram. Mais de 200 pessoas se negaram. Às vezes as pessoas se negavam até ouvir sobre o negócio. E a gente conseguiu. Como? Somando esses nãos. Então, vai ser difícil, mas vai valer a pena, eu creio. Se você gostou, curte, compartilha. E se inscreve no canal. Eu tô doida pra fazer live nesse canal, mas pra fazer live precisa de 1000 inscritos. Então, manda para aquele seu amigo, pede para ele se inscrever também, pra gente fazer live por aqui.